Olá, turma. Nesse vídeo aqui, nessa aula, a gente vai rever os conceitos de notação científica. Então fique bem atento, são algumas dicas bem simples para pegar esse conteúdo. Pega o caderno aí, lápis, bons estudos. Pessoal, notação científica. Notação científica tem uma regra bem clara. Para que notação científica é utilizada? Notação científica é utilizada para representar valores muito grandes ou valores muito pequenos. Então, para se utilizar esses valores de uma forma mais resumida, foi criado esse tipo de notação. E é muito simples, Daniel, mas que valores tão grandes e tão pequenos são esses? Distância entre planetas, distâncias entre uma estrela e outra, que são valores que têm uma quantidade gigantesca de zeros. Então, também tamanhos de vírus, tamanhos de bactérias, que são extremamente pequenos, também vem logo uma sequência de vários zeros à esquerda, para metro ou para centímetro, decímetro, qualquer que seja a unidade de medida. Então, uma maneira de representar esses valores muito grandes ou muito pequenos é através da forma da notação científica, através de notação científica. E a regra é muito simples. Quando é que um número está em notação científica? Se ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então não pode ser 10, pode ser até 9, alguma coisa, não pode ser 10. Então tem que ser um número entre 1, maior ou igual a 1 e menor do que 10. Maior ou igual a 1, menor do que 10. Exemplo bem claro aqui, ó. Nesse 80, eu tenho aqui 85 mil. Daniel, não é um número tão grande. Dá para transformar em notação científica? Claro que dá. Então, onde é que vai ficar? Onde é que eu tenho que colocar uma vírgula aqui para estar um número entre 1 e 10, né? Eu tenho que colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui não dá, aqui ainda vai estar 85. Eu tenho que colocar aqui, ó. Se eu colocar a vírgula nesse ponto aqui, vai ficar um 8,5. Então é isso que eu vou fazer, ó. 8,5, não preciso colocar os zeros. E aí, Daniel, só 8,5? Não, multiplicando sempre multiplicando uma potência de base 10. E quem é que vai determinar o expoente dessa potência? É a quantidade de algarismos que ficar após essa vírgula à direita. Eu vou contar 1, 2, 3, 4. Aqui, perceba, expoente 4, porque ficou 4 algarismos após a vírgula. Onde é que a vírgula tem que ficar aqui para ser um número entre 1 e 10? A vírgula tem que ficar aqui, ó. Depois, se ficar aqui, fica 12,8 ainda. Então, tem que ser bem nessa posição aqui a vírgula. Se a vírgula ficar aqui, então vai ficar o quê, ó? 1,28 vezes 10, sempre isso, potência de base 10, elevado a quanto? Ó, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos após a vírgula. Então, 10 elevado a 8. Isso daqui, o expoente positivo, quando o número começa com um algarismo diferente de zero. Agora, toda vez que começar com 0, aí o expoente é negativo. E é até mais fácil contar. Aqui tu vai pensar a mesma coisa. Esquece esses zeros aqui. Onde é que essa vírgula tem que ficar para ficar um número entre 1 e 10? Se ficar aqui, fica 32. É muito. Se ficar aqui, fica 0,32. É pouco, é menor do que 1. Tem que ser maior ou igual a 1, menor do que 10. Então vai ficar onde? Ó? Vai ficar aqui, ó, no 3, 3,2. Então fica 3,2. Mesma coisa, ó, vezes 10 elevado a... Agora que tá. Quando já tem vírgula, eu vou botar a vírgula na posição que eu quero para transformar em notação científica. Eu conto quantos algarismos está entre as duas. Tem, ó, 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 algarismos entre elas. Então, aqui vai ficar menos 4. Menos por quê, Daniel? Porque começou com um número menor do que 1. Toda vez que começa com 0, expoente negativo. Aqui, mesma coisa. Tenho que mudar a vírgula de posição para ficar em notação científica. Onde é que ela vai ficar? Ó? Aqui não, se ficar aqui, fica 0,7. É pouco. Vai ficar após o 7. Então vai ficar aqui a vírgula. Então vai ficar só o 7
Perceba, não tem nada após a vírgula. Vezes 10 elevado a... Aí eu vou contar, ó. Quantos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elevado a menos 7. Sempre isso, viu, pessoal? Sempre isso. A dica para anotação científica é sempre fazer dessa maneira. Agora também tem um contrário. Eu tenho um número em notação científica e eu posso fazer com que esse número volte a ficar na escrita normal, digamos assim. Então, eu tenho 7,2 vezes 10 elevado a 6. Ó. Perceba, está a notação científica aqui. Ó. Número maior do que 1, menor do que 10, notação científica, multiplicando a potência de base 10. Como é que eu faço ele voltar a ser o que ele era antes, digamos assim? Eu vou pegar e eu vou usar, o expoente é 6. Então essa vírgula, quando o expoente é positivo, ela tem que andar 6 casas à direita. Tem que andar 6 casas à direita. Então, a primeira casa, ela vai andar aqui, ó, para sair. Primeira casa que a vírgula anda, ela tem que andar uma casa para sair, ó, para tirar a vírgula. Andou uma. Então, ficou 72. Se ela era 6 e já andou uma, falta andar mais quantas? Falta andar mais 5. Então, coloco 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, deu 7.200.000. Então é isso. Vou dar outro exemplo. Se for uma notação científica com o expoente, digamos, eu tenho 8 vezes 10 elevado a 4. Aqui. Perceba, não tem vírgula aqui. O que eu vou fazer? Vou só acrescentar 4 zeros. Coloco 8 e acrescento 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 80.000. Daniel, se tiver expoente negativo, vamos ver agora com expoente negativo. 7 vezes 10 elevado a menos 3. Expoente negativo, pessoal, é mais fácil ainda. A quantidade que for o expoente negativo vai ser a quantidade de zeros à esquerda. Então, eu vou colocar quantos zeros? 3, ó. 1, 2, 3. E depois eu coloco o número que está aqui, ó, na anotação. Coloco 7 no final, sempre no final, e vírgula no primeiro. Só isso. Vou dar outro exemplo. Eu tenho 2,4 vezes 10 elevado a 5. A menos 5. Menos 5. O expoente negativo, menos 5. Coloco logo 5 zeros à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu coloco o número que já tinha, ó, que é o 2,4, eu coloco ele no final sem a vírgula. A vírgula vai estar onde? No primeiro zero. É isso aí, espero que tenha dado para entender a dica aí sobre notação. Até a próxima aula.